Olá, meu nome é Margarete Signorélia, sou coach de relacionamento e terapeuta em EFT. Hoje eu vou te ensinar como diminuir a resistência do seu cliente para fazer EFT. Mas isso acontece muito, porque quando a gente trabalha com EFT, a gente tem que ensinar para o cliente que aonde acontece a interrupção do fluxo energético é no negativo, é quando pensamos negativamente. E tem muita gente que tem resistência. Eu mesmo no meu processo de coaching, eu sempre dou uma sessão de EFT, onde eu ensino, eu dou um presente, eu ensino a fazer o EFT. E depois, logicamente, eu trabalho o EFT com eles nas crenças, ou eu trabalho também individualmente, se é o caso de continuar a terapia do EFT, se necessário. Mas muita gente tem resistência, porque muita gente passou a vida trabalhando sua mente para falar o positivismo, para ser positiva, para muita gente que é graduada em PNL, e quando você fala, você tem que falar o negativo, a pessoa faz assim, opa, não vou falar, eu passei minha vida treinando para falar o positivo e agora você quer que eu fale o negativo? Em primeiro lugar, ser um terapeuta em EFT é a pessoa em que ela tem que ser muito carinhosa. Ela vai realmente ter uma conexão diferente com a pessoa com que ela está trabalhando. Então, de uma forma muito carinhosa e muito positiva e segura, explicar para o seu cliente o porquê que tem que ser feito e falar do negativo. Porque as pessoas têm a resistência. Primeiro, falando que é uma acupuntura sem agulha. Já fala em agulha, pessoa, mas é sem a agulha. Então, em primeiro lugar, deixa muito claro que nunca vai existir uma agulha. Então, explicar claramente. Existem os nossos meridianos que foram descobertos pelos chineses há 5.000 anos atrás. Esses meridianos nós não conseguimos ver, mas comprovadamente eles estão no nosso corpo, é onde corre a nossa energia. A acupuntura é reconhecida mundialmente, Europa, Estados Unidos, Ásia, todo mundo conhece a acupuntura e hoje reconhecida também no Brasil. Então, que demorou muitos anos para que isso acontecesse. Então a pessoa vai falar, opa, então existe o reconhecimento da acupuntura. Nós usamos os mesmos pontos de acupuntura, só que nós estimulamos esses pontos. Na onde corre, nos nossos meridianos que corre a nossa energia, para cada pensamento negativo, que nós temos um positivo para 9 negativos, cada pensamento negativo, trauma, problemas, quer dizer, você não vai saber a princípio você não vai saber o que a pessoa veio trabalhar com você, mas pode ser trauma, pode ser um pensamento negativo, podem ser vários eventos, dependendo de onde você vai chegar. Para cada um desses, existe uma interrupção nesse fluxo energético. Quando a gente bate nos pontos de acupuntura, estimulando, fazendo um tapping nesses pontos de acupuntura, focados ou na dor ou na emoção, a gente e pensando e falando o negativo de tudo de ruim que passa na nossa cabeça, nós vamos desfazer esses nós e fazer com que a nossa energia flua normalmente. Assim, você vai estar mostrando que nos nós, que é onde os nossos pensamentos negativos estão, que a gente tem que bater nos pontos de acupuntura, falando sobre esses pontos, sobre esses pontos negativos, né? Falando sobre tudo de negativo que passa na nossa cabeça, nós vamos estar liberando esses nós. Quando a pessoa fizer a primeira rodada, ela já vai sentir. E você tem que deixar claro, olha, você vai ter suspiros, às vezes pode ser que você tenha uma pequena tontura. Por quê? Porque você vai estar desfazendo esses nós e você vai sentir no seu corpo. Então, assim, você vai tirar a resistência do seu cliente a respeito do EFT, de falar o negativo, que normalmente a resistência ou é da agulha, que você vai deixar claro que não existe, ou é porque é que eu tenho que falar o negativo. Mostrando que nos pontos negativos, cada vez que a gente tem um pensamento negativo, esses nós são formados. Pensando e focando nos pensamentos negativos e às vezes verbalizando esses pensamentos negativos, tudo de negativo que passa na cabeça dele e batendo nos pontos de acupuntura, nos pontos de EFT, ele vai desfazer esses nós e isso vai influenciar na vida dele e na saúde dele. Muito obrigada!